Bolsonaro tá lá peregrinando por Recife e a viagem virou um verdadeiro desastre, porque ele se transformou numa piada nas redes sociais. Foi vaiado do lado de fora de uma padaria, algo muito comum, né? Porque, olha só, ele sendo vaiado no jogo de futebol. Agora também em Recife. E o pior não foi nem isso, o pior é que o Bolsonaro foi até uma rádio local e praticamente confessou as articulações para a tentativa de um golpe de Estado. Claro que ele não vai falar dos bloqueios nas rodovias no segundo turno, porque aquilo foi o verdadeiro golpe de Estado. Um plano trabalhado, executado e posto em prática. Mas ele vai ficar criando ali conversas e narrativas para tentar desmerecer a denúncia, que é muito bem embasada. Bolsonaro se desespera, é vaiado e vira piada. Ele quer ser esse político de padaria para fazer essas tomadas fechadas, para mostrar que ele tem muita popularidade. Talvez ele tenha popularidade lá na Papuda, jogando futebol com os presos, como aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho. Coloque nos comentários se você tivesse a oportunidade de vaiar o Bolsonaro. Como que você o adjetivaria? Coloque aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. O que você acha dessas vaias que o Bolsonaro tem recebido? E essas estratégias de filmagem? Ele vai conseguir intimidar o STF e a Justiça? E essa confissão do Bolsonaro é desespero? Gostou das vaias? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele está viajando de novo. Os advogados estão conversando com ministros do STF e tal. E aí ele foi até Recife. E lá em Recife ele estava acompanhado do Gilson Sanfoneiro. Michele fica acompanhada do maquiador e Bolsonaro fica acompanhado do Gilson Sanfoneiro, porque ele vai tocar uma sanfona com o Bolsonaro. Não é um problema que a sanfona do Bolsonaro ela não funciona muito bem, isso é um problema. O Gilson Sanfoneiro tenta mexer na sanfona do Bolsonaro e a sanfona tá meio murcha, não tem ali o barulhinho, não faz barulho a sanfona do Bolsonaro. E aí ele foi lá para Recife e saiu de uma padaria e começou a fazer uma declaração. E lá pelas tantas da declaração, né, do pronunciamento, da conversa com os apoiadores, o Bolsonaro começou a ser hostilizado, vaiado. O pessoal vai ser preso, chamando ele de vagabundo. Vou mostrar o vídeo para vocês. Aqui tá o Bolsonaro, aqui tá o Gilson Sanfoneiro, que é o maquiador, né? A Michele tem o Augustin Fernandes, e ela prefere viajar com ele a viajar com o Bolsonaro, e o Bolsonaro prefere viajar com o Gilson Sanfoneiro a viajar com a Michele. Olhem só. Todo mal vai cair sobre terra. Vai ser preso, vagabundo! Vai, bandido! Você vê que quando ele começa a ser hostilizado, ele até dá uma travada, né? Você pode voltar o vídeo pra você ver. Na hora que o cara fala vagabundo, ele... Tô me xingando. Esse é o Bolsonaro, né? Ele fez esse vídeo, ou começou a ter essa manifestação, logo depois que ele saiu de uma padaria. E essa não foi a primeira vez que o Bolsonaro foi vaiado. Naquele vídeo que eu mostrei no início, ele estava num jogo de futebol em Brasília, vendo Vasco e Fluminense, e quando a população local viu o Bolsonaro no Mané Garrincha, eles começaram a vaiar o Bolsonaro, começaram a xingar, e ele tentou sair assim rapidinho, como se ninguém tivesse visto, porque ele esperava uma apoteose de aplausos, gritos, e não foi isso que aconteceu. Mas pelo menos aqui ele ficou, né? No caso, no jogo de futebol, ele saiu de fininho. Uma coisa muito ridícula e principalmente patética por parte do Bolsonaro, que é um político de padaria. E eu quero mostrar isso pra vocês, porque pode parecer que ele é muito apoiado, né? Mas não é. Esse aqui é o vídeo do Bolsonaro em Recife. Ó, o Bolsonaro tá aqui, foi pra padaria. E ele opta por esse tipo de mobilização em padarias, pastelarias, porque elas são ambientes fechados, ó. Se você pega aqui, ó, você coloca 10 pessoas, já parece que tem muito, porque é um ambiente fechado, forma aquela aglomeração na porta, na frente do estabelecimento, aí ele vai, discursa, pode falar que ele tá sendo muito apoiado, que ele é muito querido, contrastando com o Lula, que está sendo mal avaliado nas pesquisas, que o Lula ele tá rejeitado pela população. A gente já sabe dessas estratégias do Bolsonaro. E por isso, ele, Bolsonaro, tem um apoio amplo da população, e se o STF quiser ou ousar aceitar a denúncia da PGR e condená-lo,
ele vai provocar um grande levante popular. Porque é assim que funciona o processo, tá? A Polícia Federal encaminha o pedido de denúncia para a PGR aceita a denúncia, agora cabe ao STF, né? Ou melhor, o STF, a PGR encaminha a denúncia para o STF e agora cabe ao STF aceitar ou não a denúncia. Se o STF aceitar a denúncia, o julgamento vai começar. Só que o Bolsonaro, ele é muito idiota, né? E ele não segue as recomendações dos advogados. E desde o início desse processo, o Bolsonaro ele tem errado. Ele errou lá atrás, quando começou todo o inquérito das joias. Ao invés do Bolsonaro bater, não no Alexandre de Moraes, mas no local onde ele seria julgado, não no STF, mas na primeira instância, ele poderia ter construído desde lá de trás uma narrativa mais consistente. Porque no STF ele vai perder, mas na primeira instância ele poderia conseguir um juiz bolsonarista. Mas por que ser julgado na primeira instância? Porque ele não tem foro privilegiado, já que ele não é mais presidente da República. Mas ele fica batendo cabeça, tudo. E aí ele concedeu essa entrevista aqui, uma entrevista patética, a respeito da tentativa de golpe de Estado. E ele confessa que ele discutiu com os generais. Vou mostrar pra vocês. Ó. Mas eu não apoiei e nem teve tentativa de golpe. Teve sim. Como é que eu posso dar golpe em mim mesmo? Teve sim. Você dá golpe contra uma autoridade. Isso foi em Recife, tá? Nessa passagem das vaias. Investida do cara. Então, quando se fala em possível golpe em novembro e dezembro de 22, fala-se muito em minuta de golpe. Duvido que vocês tenham visto essa tal minuta de golpe. De golpe. Quem quer dar golpe ao arrepio da Constituição, deixando a Constituição do lado. Agora, o que nós conversamos naquela época, depois Agora. que eu peticionei o TSE, o partido peticionou, e o TSE indeferiu a nossa petição, até aí tudo bem, e deu uma multa de 22 milhões, se nós, porventura, viéssemos a recorrer dessa multa, ou da resposta do TSE, com toda certeza a multa passaria para 200 milhões, talvez até o registro do partido fosse cassado. Quando eu vi isso aí, não tinha o que fazer mais. Eu conversei, sim, Olha lá. com os militares, com mais pessoas também, o que poderiam fazer dentro das 4 linhas da Constituição. E foi discutido ali, como disse em depoimento o próprio comandante do Exército, que foi conversado, né, hipóteses de estado de sítio e defesa. E Acabou. O cara confessa. O cara confessa. Ah, mas isso está dentro da Constituição e tal. O problema é que ele fomentava esse tipo de conversa. E não havia nenhum tipo de prova de fraude, de nada. Porque até mesmo relatórios feitos pelos militares e pelo Ministério da Defesa mostravam que estava tudo certo. Só que é interessante que o Bolsonaro, ele não quer tocar no ponto nevrálgico, no ponto principal, que foram os bloqueios das rodovias no segundo turno. Aquilo é central. E o pior é que eu já falei sobre isso em outros vídeos, tenho falado recentemente, parece que a cobertura política quer ajudar o Bolsonaro. A Folha de São Paulo fez uma matéria no final de semana patética, falando que as relações do Bolsonaro com o ato do 8 de janeiro são frágeis e tal, que a PGR apontou, mas isso não importa, porque o 8 de janeiro, as pessoas invadindo a Praça dos Três Poderes, depredando, defecando, é cinematográfico, claro, gera imagens, ângulos diferentes, takes, câmeras de segurança, é tudo muito espetaculoso. Para a cobertura política, para os programas de televisão, é maravilhoso, mas eles ficam ali e o 8 de janeiro não significa nada, essa é a verdade. O que importa, o verdadeiro golpe, foi o bloqueio no segundo turno. Isso parece que os caras não querem comentar, porque não tem imagem, não tem som, não tem vídeo, não tem gente quebrando, não tem nada disso, então não focam nessa falta de espetacularização do bloqueio no segundo turno. E o Bolsonaro não toca nesse ponto, por quê? Porque não há o que ele argumentar. Não há. Baseado num relatório falso de compra de votos, Anderson Torres mobilizou Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a FAB, porque ele viajou até a Bahia com o avião da FAB, para promover bloqueios no segundo turno. E esses bloqueios aconteceram. Na tentativa de evitar votos ao Lula, as conversas, as mensagens mostram que houve essa articulação. Aquilo foi uma tentativa de golpe. Só que a cobertura política não dá a devida importância, a devida atenção a algo que aqui no canal nós já falamos há muito tempo. E o Paulo Gonet colocou na denúncia. E contra isso não há argumentos que o Bolsonaro possa apresentar.
E ele nem toca nesse assunto, porque ele sabe que se ele começar a bater nesse ponto, ele vai dar um holofote que até o momento está sendo pouco dado. Pouco. Mas se houver o entendimento real do golpe de Estado vindo pelo segundo turno no bloqueio das rodovias, não há argumentos que o Bolsonaro possa apresentar. Não há. Mas Folha de São Paulo, cobertura política, continuam ajudando o Bolsonaro. Impressionante. E ele vai surfando essa onda criada pela cobertura política incompetente e incapaz.